Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Estão preparados para o nosso último assunto do primeiro módulo? Então vamos lá, hein? Nesse módulo, a gente estudou sobre o nosso bairro. A gente estudou como o bairro é formado, os tipos de bairros que existem, estudamos como os bairros podem ser observados, né, os pontos de vistas, estudamos também como o bairro pode ser representado, né, a planta do bairro e a legenda, e estudamos que o nosso bairro ele é um espaço de convivência, e que nele a gente convive com diversas pessoas, com os nossos vizinhos, com trabalhadores que passam por ali todos os dias, e vimos também que para vivermos em harmonia com essas pessoas que convivem conosco no nosso bairro, nós precisamos ter uma convivência respeitosa, seguindo as regras de educação e de convivência, tá? Cada um fazendo a sua parte para viver em harmonia, tá? Hoje, a gente vai entender mais uma coisa que tem a ver com o nosso bairro, que são os aspectos culturais, tá? Do lugar em que vivemos. E por que isso tem a ver com o nosso bairro? Bom, quem vive no bairro são pessoas, né? E as pessoas, elas têm, dependendo do lugar em que vivem, elas vão ter um certo modo de vida diferente, um certo modo de falar, um certo modo de se vestir, um certo modo de se alimentar, tá? Vão ter festejos, vão ter tradições diferentes de um lugar para outro, certo? E esse conjunto de todas essas coisas a gente chama de hábitos culturais, tá? Esses hábitos culturais, eles têm a ver totalmente com a história daquele lugar, com as pessoas que vieram morar ali ao longo do tempo, certo? E com a história que foi evoluindo, como eles foram construindo aquele lugar. Então, se essas pessoas elas vivem de maneiras diferentes de um lugar para o outro, elas também vão conseguir organizar o lugar em que vivem de acordo com esses seus costumes, com seus hábitos, com seus festejos e com suas tradições, tá bom? Então, a gente vai encontrar em alguns lugares construções que são um reflexo da cultura das pessoas que já viveram ali ou que ainda vivem naquele lugar. Um exemplo disso são as construções que a gente pode encontrar lá em Rio Tinto, a igreja, a fábrica, algumas casas que são construídas com aquele tijolinho de padrão vermelho, tá bom? Isso foi feito dessa forma porque as pessoas que vieram construir aquela cidade, elas eram suecas, os Lundgren, eles eram suecos. Então, o padrão de construção lá na Suécia era dessa forma, e quando eles vieram para cá, eles trouxeram esse hábito cultural que se refletiu também nas construções que encontramos na cidade. E aí eu vou falar para vocês agora algumas coisas, alguns exemplos para a gente entender melhor, tá? Lá no sul do Brasil, é muito comum que as pessoas plantem uvas. Aqui a gente não tem essa tradição, tá? Então lá, como tem muita plantação de uva, aquele lugar se tornou um ponto turístico, onde muitas pessoas viajam para lá para conhecer as vinícolas, né? Que são as plantações de uvas que vão servir para fazer vinhos. Nós não temos isso aqui, né? Nós não temos na nossa região, no lugar em que vivemos, não temos plantações de uva com esse objetivo de fabricar vinhos. Então, não é um ponto marcante aqui do nosso lugar, e nós não recebemos turistas para fazer esse tipo de visitação, né? Outro exemplo que eu vou dar são as procissões, tá? As procissões geralmente acontecem em algumas cidades, como por exemplo Aparecida do Norte, mas acontece aqui também onde a gente vive, tá? Que são caminhadas que acontecem, né? Geralmente ao longo das cidades, transportando algumas imagens de santos, no sentido de agradecer por algumas graças que foram alcançadas, ou até mesmo pedir aquele santo ou santa por alguma bênção. Então, é muito comum também que isso aconteça em algumas cidades. Esse hábito cultural acontece naquele lugar, tá? Existem outros lugares também que têm uma cultura um pouco diferente das nossas, como, por exemplo, a cultura dos indígenas. Vocês já devem ter ouvido que lá em Rio Tinto, em Marcação, em Baía da Traição, nós temos os índios potiguara, não é?
Então, os índios potiguara, lá no lugar em que eles vivem, eles conservam os hábitos culturais deles, os festejos deles, eles pintam os corpos, a forma como eles constroem as casas deles, né? O modo como eles se alimentam, o modo como vivem. E lá tem dois festejos que eu vou chamar a atenção aqui, que é a festa do Cumaru, que é uma festa que tem muito camarão, né? Uma festa deles lá, realizada lá dentro da aldeia. E a outra é uma dança típica chamada toré, que eles fazem, né? Eles pintam os corpos, se reúnem e dançam essa dança que é um ritual deles, ali da cultura indígena. Ou seja, aqui onde a gente vive, por exemplo, aqui em Mamanguape, a gente não tem esse hábito, tá? Mas tem uma coleguinha da turma aí na UAM, tá? Que ela conhece bem de perto como são esses rituais, porque em Nauã ela é uma potiguara, tá? Mas a gente precisa saber que grupos indígenas que vivem em outras regiões, tá? Em outros lugares, provavelmente eles vão ter alguns festejos e algumas tradições diferentes. Como, por exemplo, lá no norte do Brasil, tem uma tribo indígena, que eu não lembro qual é o nome, mas que eles têm um ritual que acontece quando os meninos vão deixar, né, de ser meninos para se tornarem homens. Então, o ritual é colocar a mão dentro de uma cesta cheia de formigas que tem uma mordida super forte. E ele tem que ficar com a mão lá dentro e aguentar todas aquelas formigas mordendo a mãozinha dele, sem chorar, sem aparentar a cara de dor. E se ele fizer isso, ele está provando que ele é homem. Cada menino deve manter a mão dentro da luva por 10 minutos. Cada ferroada é 30 vezes mais dolorosa que a da vespa. E em cada luva, há mais de 120 tocandiras. Mas isso não é um hábito que vai acontecer em todas as comunidades indígenas, tá? Porque como a gente está vendo aqui, os hábitos culturais, eles mudam de um lugar para outro. E esses hábitos culturais, eles vão influenciar também na forma como as pessoas organizam aqueles lugares, tá? O último exemplo que eu vou dar seriam das comunidades quilombolas. Não sei se vocês já ouviram, estudaram em história o que são os quilombolas, tá? Mas só para a gente ter uma explicaçãozinha básica e entender, na época da escravidão, muitos negros escravos fugiam, tá, das fazendas e eles começaram a fundar, vamos dizer assim, que uma vila no meio da floresta. Era lá que eles se abrigavam. Então, os negros fugiam, os escravos fugiam e se abrigavam lá no meio da floresta. E aí aquilo foi crescendo, crescendo. E o nome desses abrigos, tá? Chamavam de quilombos. Quem vivia nos quilombos, a gente chamava de quilombolas. Esses quilombos, eles persistem até hoje, eles existem até hoje. Porém, quem vive lá não são mais os negros escravizados, mas sim os filhos dos filhos dos filhos deles, os descendentes, tá bom? E aí a gente chama essas pessoas de quilombolas, tá? Esses quilombolas, eles têm, sim, uma forte influência, uma forte carga cultural que veio dos seus antepassados negros africanos. Então, eles preservam ali nos quilombos, né, na comunidade quilombola, vários aspectos culturais e festejos, forma de se alimentar, de se vestir, de falar, que são bem semelhantes aos que os seus antepassados tinham, né? E aqui na Paraíba, lá no Conde, nós temos algumas comunidades quilombolas, tá? E lá tem um festejo lá, uma cerimônia que eles fazem toda lua cheia, eles se reúnem e fazem um coco de roda, fazem uma ciranda, tá? Então, tocam tambores, se reúnem em círculo e dançam ciranda, tá? E o coco de roda também. É muito importante isso, que em cada lugar eles possam resgatar e manter as suas raízes, porque faz parte da história deles, né? E
aqui onde a gente vive, no Nordeste como um todo, tem uma festa que a gente faz todo ano no mês de junho. Vou dar aí um tempinho para você pensar e ver se você adivinha qual é. Parabéns para você que respondeu. Festa junina. Sim, no mês de junho, aqui onde vivemos, é nosso hábito, é nossa tradição comemorar o São João. E aí, nós comemos várias comidinhas feitas de milho, vestimos roupas xadrez, chapeuzinho de palha e dançamos muito forró. Ai, ai, que saudade do São João. Gente, continuando aqui a aula, né? Agora que vocês já viram como que as pessoas têm hábitos culturais e tradições diferentes de um lugar para outro e que isso tudo vai influenciar no modo como aquele lugar vai se organizar, eu vou pedir agora para vocês fazerem a nossa tarefa de casa, que vai estar lá na página 311 do nosso livro, tá? Antes de você fazer a tarefinha, eu vou pedir para você ler as páginas 309 e 310, tá? E depois você responde a página 311, tá bom? Um beijão, até a próxima aula!